Tem gente que ganha o mesmo que você, gasta praticamente as mesmas coisas, tem o mesmo cartão de crédito que você e mesmo assim viaja muito mais barato todos os anos. Enquanto isso, outras pessoas até acumulam milhas, mas nunca conseguiram transformar isso em passagens aéreas de verdade. E não é sorte, também não é renda. É entender como acumular milhas do jeito certo e principalmente como usar as suas milhas para viajar mais barato em 2026. Porque quando você entende isso, os seus gastos do dia a dia começam a virar de fato viagens. E hoje eu vou te ensinar exatamente como funciona isso. Beleza? Então vamos lá. Quando a gente fala no acúmulo de milhas em 2026 e principalmente no uso das milhas em 2026, eu não estou falando só do cartão de crédito. Lembrando que a gente teve recentemente 55% de aumento no combustível, no querosene de aviação, e várias companhias aéreas já sinalizaram o aumento da passagem aérea, isso em dinheiro. É por isso que quem aprende não depende, Uma vez que você aprende sobre o mundo das milhas, você não depende dessas passagens aéreas caras em dinheiro, já que você vai emitir essas passagens com as suas milhas. E Rodrigo, como é que eu vou fazer isso? Beleza, primeiro passo, lembra, em relação ao acúmulo que vai além dos gastos do cartão de crédito, você pode acumular pontos e milhas através das suas compras de supermercado, suas compras de farmácia, através do Uber, através de abastecendo o seu veículo, através das compras do seu dia a dia, entre outras estratégias, inclusive oportunidades de comprar milhas baratas e vender essas milhas de forma mais cara, botando dinheiro no seu bolso ou ficando com o lucro, com a diferença do valor em milhas. Quando a gente fala na questão da emissão da passagem aérea, porque é igual aquela propaganda do Trivago, não sei se vocês lembram, quem é mais antigo assim da minha idade, tinha aquela propaganda que desciam as duas pessoas no elevador, um olhava para o outro, eles estavam no elevador do hotel, e um tinha pago um determinado valor e a outra pessoa tinha pago muito mais barato do que ela. E é exatamente isso que acontece quando você está no avião também, ou quando está no hotel, quando está viajando. Vão existir aquelas pessoas que estão do lado de fora do mundo das milhas, e que estão pagando muito caro por isso, e as pessoas que têm o conhecimento do mundo das milhas, que estão pagando mais barato, ou até mesmo nada. Então, quando você viaja com milhas, você pode viajar de graça, mas você pode viajar mais de graça ainda. Tá, Rodrigo? Como assim? Já garante aqui, já se inscreve no meu canal, porque aqui eu trago conteúdos semanais para você a respeito do mundo das milhas. Mas vamos lá, como é que você vai fazer? Quando você faz a emissão de uma passagem aérea, os programas de fidelidade, tanto nacional quanto estrangeiros, eles têm parcerias com várias companhias aéreas. Como assim? Por exemplo, a Smiles com o programa de fidelidade da Gol. Você consegue usar suas milhas da Smiles para voar com a própria Gol, mas você consegue voar com as companhias aéreas parceiras da Gol. Por exemplo, com a American Airlines, com a Air France, com a KLM, com a Copa Airlines. Na prática, o que é que significa isso? Significa que com as milhas de um programa de fidelidade, você consegue voar para praticamente qualquer lugar do mundo. Isso independente se você vai sair do Brasil ou não. Isso independente se o seu voo é lá fora e você quer viajar dentro daquele país. Então, por exemplo, estou nos Estados Unidos e quero viajar dentro dos Estados Unidos. Você consegue usar as suas milhas dos programas de fidelidade nacional. É por isso que hoje a gente tem alunos do Fábrica de Milhas espalhados por 47 países, desde que essas pessoas sejam brasileiras ou tenham CPF ativo para poder usar as estratégias aqui do Brasil, tá? Inclusive, se você ainda não é meu aluno, minha aluna do Fábrica de Milhas, as vagas estão abertas e você pode fazer a sua inscrição, tá aqui no campo de comentários. Então, vamos voltar aqui. Beleza. Então, na hora que eu vou fazer a emissão de uma passagem, como eu mencionei em relação a essas parcerias, o mesmo voo, ele pode custar valores diferentes. Ele vai ter um preço pagando em dinheiro, ele vai ter um preço emitindo na companhia aérea dona do programa de fidelidade, dono daquela companhia aérea, e ele vai ter um preço em programas de fidelidades parceiros. Então, vou citar aqui novamente a Gol.
Se eu for comprar um voo dentro do Brasil, eu vou ter o preço de uma passagem aérea em dinheiro, eu vou ter o preço dessa mesma passagem aérea usando milhas da Smiles e eu vou ter um preço diferente usando milhas de um outro programa de fidelidade parceiro. Aqui eu vou trazer um que a gente consegue acumular milhas no Brasil, que é o Way Advantage, é o programa de fidelidade da American Airlines. No Way Advantage, as passagens aéreas nas tarifas Award, que são as tarifas promocionais, com 7.500 milhas eu viajo para qualquer lugar do Brasil operado pela Gol, só que usando milhas A-Advantage. Rodrigo, então significa que é sempre mais vantajoso eu usar milhas A-Advantage para voar com a Gol? Não necessariamente. Por quê? Porque às vezes essa passagem, por exemplo, voo Rio de Janeiro-São Paulo, vai estar custando 10 mil milhas da Smiles. E cada milheiro tem um valor diferente. O milheiro da Smiles ele é mais barato do que o valor do que o milheiro da American Airlines, do que o Advantage. Então, por exemplo, 10 mil milhas da Smiles vale menos, ou seja, é mais barato do que 7.500 milhas da American Airlines. Considera, eu sei que essas milhas você vai acumular de forma orgânica, mas considera o milheiro, que é o lote de 1.000 milhas da American Airlines, a R$100. Então, 7.500 milhas é como se fosse R$750. Enquanto 10 mil milhas na Smiles, você vai calcular aí um milheiro de R$17, a gente está falando de R$170. Ou seja, é mais vantajoso nesse caso você pegar um milheiro desse. Agora, você vai ver, né, principalmente agora com os voos do Rio de Janeiro para Nova York, em classe executiva, essas passagens em dinheiro, elas estão custando na média o trecho, né, no caso uma ida do Rio de Janeiro para Nova York ou de Nova York para o Rio de Janeiro, está custando em média 10 a 12 mil reais, ou seja, ida e volta de 20 a 24 mil reais. Onde essas mesmas passagens com milhas da American Airlines, ela custa apenas 40 mil milhas. Mais uma vez, é de graça. Se você for considerar o milheiro, é como se fosse 4 mil, que daria 8 mil ida e volta, versus 20 a 24 mil, ou seja, faz muito sentido você usar suas milhas para esse voo. Especialmente porque é uma quantidade muito pequena de milhas que você vai acumular, seja com o seu cartão de crédito do Santander e Advantage, né, que é o que você acumula direto no programa, seja do Esfera transferindo para o Advantage, seja através do Advantage Shopping, que são as compras que você faz no seu dia a dia, porém isso em viagens fora do país, e você ganha milhas também, e aí você consegue usar em uma viagem como essa. Né? Tem com milhas da Smiles também, vai custar um pouco mais caro, então determinadas passagens aéreas vai fazer mais sentido você usar milhas de um programa do que de outro. Ah, Rodrigo, então eu preciso acumular milhas em vários programas? Para quem está começando, no final das contas acaba concentrando o acúmulo em um único programa que é o de maior interesse daquela pessoa. Quando eu falo de maior interesse é que a maioria das viagens que ela quer fazer vai ser por aquele programa de fidelidade. Se ela quiser vender as milhas, ela vende de forma fácil. O acúmulo dela naquele programa específico é mais fácil, aproveita as promoções ou até mesmo tem o cartão de crédito co-branded, que é aquele cartão vinculado direto à companhia aérea, que já pontua direto naquela companhia aérea, e tá tudo bem dessa forma. Só que à medida que você vai aprendendo e vai evoluindo no mundo das milhas, você passa sim a acumular milhas em vários programas de fidelidade. Não sei se vocês já viram aqui ou já me acompanharam lá no Instagram, ou é meu aluno, minha aluna, mas a média dos nossos alunos do Fábrica de Milhas é acumular 1 milhão de milhas em 6 meses. Esse, inclusive, é o reconhecimento que eles recebem, tá? A placa de milionário, milionária de milhas. Mais uma vez eu reforço, se você ainda não é nosso aluno, as inscrições elas estão abertas. E por que eu estou falando isso? Porque você vai aprender a acumular milhas nesses vários programas de fidelidade e, consequentemente, usufruir do benefício de cada um desses programas de fidelidade. E aí, na hora que você vai fazer uma busca, é exatamente isso. Você vai ter a opção dos vários programas de fidelidade para aquele mesmo voo. E aí você vai extrair o melhor de cada viagem que você for fazer de acordo com o programa de fidelidade que você tem. Lógico, isso é mais para frente. Agora, no seu momento atual, você como iniciante no mundo das milhas, vai ser provavelmente concentrar o seu acúmulo em um único programa de fidelidade de companhia aérea ou 2,
Normalmente esse acúmulo vai ser dentro dos programas de fidelidade nacional e que são excelentes, tem ótimas passagens aéreas e também tem parcerias com companhias aéreas estrangeiras. Eu, por exemplo, eu vou fazer uma viagem em dezembro para esquiar. Essa minha viagem ela é em Val Thorens, que fica na França, e o meu voo saindo de Salvador foi pela Air France e também eu vou voltar pela Air France. A gente vai via Lyon, então é Salvador, Paris, Paris, Lyon. O meu voo de ida eu comprei com milhas da Flying Blue, que é um programa de fidelidade estrangeiro, que inclusive é o programa de fidelidade da Air France. Custou 60 mil milhas a passagem aérea na classe Economy Premium. Sim, o Mago também, quando a executiva ela está muito cara ou não tem disponibilidade naquela data, a Economy Premium atende super bem. A volta, eu vou voltar na classe executiva da Air France e eu usei milhas da Smiles, ou seja, na mesma viagem eu usei milhas de um programa de fidelidade estrangeiro para a ida e milhas de um programa de fidelidade nacional na volta para pegar a mesma companhia aérea. Por quê? Porque estava mais interessante eu usar milhas da Smiles do que usar milhas da Flying Blue na volta e, portanto, assim eu fiz. O voo da ida tinha até um voo de classe executiva por 85 mil milhas de business. Só que ao invés de eu sair de Salvador, que é onde eu moro, eu tinha que sair de São Paulo. Eu tinha que comprar uma passagem de Salvador para São Paulo. Além disso, o voo era um dia antes. Eu ia ter que dormir uma noite em Paris. E para essa viagem especificamente, eu não quero dormir em Paris porque é uma viagem curta focada só em esquiar. Ou seja, se fosse na mesma proporção, o voo saindo de Salvador, 60 mil milhas a ida e 85 milhas a business, é lógico que eu teria feito isso. É o que eu faço praticamente sempre, né? Esse ano eu já fiz 5 viagens internacionais, todas de classe executiva, todos os anos estratégias de milhas. Para essa viagem que eu precisava de uma data específica, a ida está sendo de Economy Premium, a volta está sendo de classe executiva. E é isso que eu ensino vocês também, tá? Vocês vão aprender a viajar de primeira classe, de executiva, de Economy Premium, de econômica, de acordo com o seu perfil, de acordo com a data que você quer viajar, mas uma coisa é certa, sempre pagando mais barato do que você pagaria, né? Muitas vezes 100% de graça. Você vai olhar para as pessoas do lado no seu avião, lá no assento, e você vai ter a certeza absoluta que a sua passagem aérea foi muito mais barata do que a daquela pessoa. Você vai se ver naquela propaganda do Trivago. E lembra, serve para hospedagem também. Milhas da Azul, você entra no site da Azul através do Azul Viagens, que é uma parte da Azul voltada para pacotes de viagens, hospedagens, aluguel de carro, ingressos de parque, ingressos de passeios, e aí você consegue emitir essa viagem com milhas, fazer a reserva do hotel com milhas, tem muito cupom de desconto, esses cupons a gente menciona lá no Clube do Mago, que é o nosso GPS de promoções dos alunos do Fábrica de Milhas. Você tem oportunidades, como eu falei, para alugar carro, para comprar ingresso, tudo com essas milhas, então sua viagem acaba saindo 100% de graça. Tem um programa de fidelidade de hotel, o Alacor, que você pode jogar seus pontos do Livelo, do Esfera, do Curtaí, da Smiles, da Azul, da Latam PES para lá, e você consegue usar também em hotéis, você consegue usar inclusive em experiências. Então, para a galera que gosta de Seio de Pi, que é a Fórmula 1 da vela, você consegue camarote, comida, bebida liberada. Quem gosta de futebol, a Liga dos Campeões, a Champions League, jogos do Paris Saint-Germain, você consegue, jogos do Palmeiras, jogos do São Paulo no camarote do Allianz Parque, no camarote do Morumbi, você consegue ingressos de Fórmula 1, jogos de tênis, tudo isso só com milhas. Fora algumas experiências de hotel também, além da hospedagem, mais experiências específicas de hotel, de culinária, usando esses pontos. Então por isso que eu reforço que o mundo das milhas serve não só para passagem aérea, mas para passagem, hospedagem, ingressos de parque, aluguel de carro, seguro, enfim, tá? Inclusive comenta aqui abaixo se você já usou as suas milhas para alguma coisa, o que é que normalmente você usa as suas milhas, ou se você está deixando suas milhas expirarem, ou se você nem sequer está acumulando milhas. Eu quero conhecer mais de vocês que estão assistindo os vídeos aqui, então comenta, por favor,
se você já usou suas milhas para alguma coisa, e caso sim, para que você utilizou, se você nunca usou, se você nem conhecia sobre isso, se você já deixou suas milhas expirarem, que eu quero entender mais o seu perfil, comenta aqui, tá bom? Falei com vocês aqui em relação a algumas estratégias de emissão, falei com vocês de programas de fidelidade para aluguel de carro, né? Falei de programa de fidelidade para experiências. Vou voltar com você aqui na parte dos programas de fidelidade de companhia aérea para emissão de passagem. Uma coisa que as pessoas fazem bastante é pegar os pontos que tem no programa do próprio banco e já emitir uma passagem aérea. Dá para fazer isso? Com certeza dá para fazer isso. As pessoas acham que é vantajosa? Acham que é vantajosa. Mas via de regra é um erro muito comum de baby milhas, porque você pode pegar esses pontos, transferir para um programa de fidelidade de companhia aérea com uma bonificação. Isso vai valer mais e você consegue emitir mais passagens aéreas. É aquela história, sua viagem com milhas ela pode sair de graça, mas pode sair mais de graça ainda se você souber a forma certa de utilizar. Então, toda vez que você pensar em emitir uma passagem aérea, pega uma promoção dessas de transferência bonificada. Rodrigo, como é que eu fico sabendo dessas transferências? No próprio site da companhia aérea ou no aplicativo da companhia aérea, eles mencionam essas promoções que acontecem todo mês, tá? Então não acha que é um negócio que vai ter ali e nunca mais vai ter e precisa aproveitar ao máximo. Não, essas promoções elas acontecem todo mês. Às vezes toda semana tem alguma promoção desse tipo de transferência bonificada. Tem meses como mês de janeiro, mês de novembro, meses de aniversário do programa de fidelidade, meses da Semana do Consumidor, semanas estratégicas. Cara, você tem um mês inteiro de promoções de transferências bonificadas de programas de fidelidade de pontos diferentes com programas de fidelidade de companhia aérea diferente. Porque no mundo das milhas todo dia tem promoção. Aí você vai ter promoção de emissão, você vai ter promoção de acúmulo com várias empresas parceiras, você vai ter promoções de transferência bonificada. Então, no mundo das milhas, todo dia tem promoção, e muito mais do que uma, tá? A gente, no Clube do Mago, eu faço questão de filtrar as melhores promoções, classificar em maguinhos do quão boa essa promoção, colocar o passo a passo do que fazer para maximizar seus ganhos. E mapeando isso, normalmente você tem de 10 a 13 promoções todos os dias. Eu vou aproveitar tudo? Cara, não, você vai abrir ali 2 minutinhos, ver o que é que faz sentido para você e operacionalizar, porque tem promoção de todo tipo, e essas de transferência bonificada, como eu mencionei, todo mês tem essas promoções, tá bom? Então, o que vocês precisam fazer agora é entrar no programa de fidelidade de vocês, ver quantas milhas vocês têm disponíveis, se o seu cadastro é no programa de fidelidade de banco, ver quantos pontos você tem disponível, fazer o seu cadastro no programa de fidelidade das companhias aéreas, caso você não tenha feito ainda, gratuito, aguardar essas janelas de promoção para transferir, para fazer a emissão da sua passagem. Inclusive a Azul e a Gol, né, o Azul Fidelidade e a Smiles, tem um benefício legal, que você consegue comprar passagem aérea com milhas, mesmo sem ter essas milhas, é a compra fiada. Como assim? O Azul tem tarifa congelada, a Smiles tem o viagem fácil. Você reserva a sua passagem com antecedência, né, com até 360 dias antes da data do voo, e você tem até 60 dias para de fato quitar essa passagem. Então, encontrei uma oportunidade boa, tem uma passagem aérea barata, ou estou planejando as minhas férias, ou gostei do voo, ainda não tenho aquelas milhas, mas eu sei que com os vídeos aqui eu vou aprender a acumular aquelas milhas. Você faz a reserva da passagem e até 60 dias antes da data do voo, você quita ela. Tem uma taxa para você fazer essa tarifa congelada, né? Fazer essa viagem fácil, mas ao quitar a passagem você ganha uma quantidade de milhas que fica praticamente o valor dessa taxa de reserva. E outra, é muito mais vantajoso do que você comprar uma passagem, depois desistir e pagar multa, isso independente se a passagem era no dinheiro ou com milhas. Então eu, Rodrigo, toda vez que eu estou planejando uma viagem, principalmente quando a viagem é lá para frente, que eu ainda não sei o que vai acontecer lá na frente,
eu faço esse tipo de reserva. E aí faltando lá 2 meses, 3 meses para a data da viagem, que aí já está tudo certinho, um hotel reservado, garantido de que eu vou, aí sim eu vou lá e quito essa passagem. Certo? Então, vocês gostaram desse vídeo? Deixa o seu like aqui, compartilha com mais pessoas. E se você quer saber como começar no mundo das milhas do jeito certo, já clica aqui nesse vídeo, beleza? Ó, te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço. Vem, vamos acumular milhas juntos!